Hora dos destaques internacionais e a gente recebe nessa manhã a informação de que Irã e Hezbollah atacaram Israel simultaneamente pela primeira vez na guerra, né? Nessa série de ataques, desde o ataque de Estados Unidos e Israel contra o Irã e as respostas, né, do Irã a países aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Bom, nesta madrugada a gente recebe informação de que sirenes foram ativadas em todo o território israelense. Não há registro de feridos, mas várias explosões foram relatadas por moradores de diferentes áreas de Israel. Israel, que realizou a 11ª onda de ataques aéreos no Irã, atingiu um dos principais complexos militares em que se localizava o quartel-general da Guarda Revolucionária Islâmica, da milícia paramilitar Basij e uma unidade especial de repressão aos protestos contra o regime. A gente já trouxe, né, informação de que Ali Khamenei acabou morrendo nos primeiros ataques ainda, logo no início desses conflitos, que havia também a morte de outros líderes iranianos, mas ontem chegou aqui o destaque, enfim, a informação de que o filho de Ali Khamenei estaria vivo e que isso pode trazer um novo capítulo nessa troca de regime, não exatamente na troca de regime, mas enfim, a troca de comando do país, e isso mostra que apesar dos ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, essa troca de regime ela não está garantida. Não é tão simples assim. Felipe Killing está conosco, falando direto da Europa. Vai trazer mais informações e mais detalhes nessa manhã, Killing. Bom dia para você. Tudo bom, Carla? Bom dia a você, Sheila, Fábio e a todos que nos acompanham. Um dos objetivos de Estados Unidos e Israel é justamente uma troca de regime, mas não uma troca de 6 por meia dúzia, como a gente está vendo que pode acontecer com a morte de Ali Khamenei, e aí quem é o mais cotado para assumir é justamente o filho dele, Mojtaba Khamenei. Isso não seria uma mudança de rumo do regime iraniano. É um cara linha dura, que perdeu não só o pai, como a esposa e um filho nos bombardeios de sábado, e assumiria o posto de líder supremo do Irã, cheio de rancor. Além disso, o Irã é um país enorme. Ele tem 3 vezes mais área territorial do que o Iraque, vizinho. A gente sabe que os Estados Unidos foram para o Iraque, fizeram uma ocupação e não teve a troca de regime que muita gente imaginava, a mudança que muita gente esperava. O Irã tem uma população de cerca de 90 milhões de pessoas. E o Irã está bastante enfraquecido militarmente, mas dá para ver que o regime está presente em várias camadas da sociedade. A Guarda Revolucionária ainda tem muito poder dentro do Irã, e essa milícia Bashids que você citou, ela é a responsável por parar com qualquer manifestação contrária ao governo. Então, a gente está vendo os bombardeios americanos e também israelenses, mas a gente não vê ainda uma grande manifestação popular. Claro que a população está com medo. Quando aconteceram os protestos no final do ano passado e no começo desse ano, o regime veio com a mão pesada de sempre, matou milhares de pessoas, pelo menos 7 mil, mas há alguns relatórios independentes falando que esse número pode ser de 20 a 30 mil, prendeu milhares de pessoas, e os próprios iranianos estão com medo, né, de se manifestarem, eles não sabem o que pode acontecer. Tem os curdos que estariam sendo armados e treinados pelos Estados Unidos para justamente fazer uma oposição ao regime. E esse é um outro ponto. Para ter uma troca de regime, você precisa ter uma oposição organizada, forte, e o Irã não tem. São cerca de 8 a 10 milhões de curdos que vivem ali no Irã. São pessoas que, apesar de informações da imprensa americana estarem sendo treinados pelos Estados Unidos e armados também, ainda não atuaram. Então, realmente fica essa questão. Como que os Estados Unidos e Israel vão fazer essa troca de regime? O premier britânico, Keir Starmer, quando se manifestou no começo da semana, chegou a falar uma frase que repercutiu bastante por aqui. Nós não acreditamos numa mudança do regime pelo céu. Pelo céu, os Estados Unidos podem destruir o Irã e Israel também. Mas ter uma mudança política num regime muito bem estabelecido em várias camadas da sociedade e sem uma força clara lá que poderia fazer essa frente,
a saída seria colocar soldados americanos no solo. E isso pode ter um custo político, além humano, enorme para os Estados Unidos. E todos os especialistas dizem, não é, que uma incursão por terra é muito difícil no Irã, até pelo aspecto geográfico, né? Um país que é muito bem cercado naturalmente e, obviamente, por desconhecimento do território, né? Exato, eu já fui para o Irã, fiquei 11 dias lá, cerca da metade do território iraniano é feito por montanhas, né? Então é difícil você fazer uma incursão terrestre. O Irã é um país enorme, ele é 2 vezes e meia maior do que a Ucrânia, por exemplo, que é um país muito grande aqui na Europa. Então você tem muitas montanhas, você pode favorecer o armazenamento de mísseis e drones, e também de soldados e paramilitares. Uma outra grande preocupação é que, se não tiver uma troca de regime, algo coordenado, você pode criar diversas milícias e grupos terroristas e aparecer, por exemplo, um outro Estado Islâmico, como aconteceu anteriormente no Oriente Médio. Então, ainda não está claro qual que é o plano dos Estados Unidos, está claro o objetivo, que é, entre eles, uma queda do regime, mas quem iria assumir, né? Então, muita gente fala, olha, o Irã não é Venezuela, é uma coisa um pouco mais complicada, complexa. E a história mostra que as intervenções que os Estados Unidos fizeram no Oriente Médio em países menores, em regimes mais fracos, não tiveram o sucesso que muita gente imaginava. O outro lado dessa argumentação é que os Estados Unidos podem ter aprendido com os erros do passado, mas até agora não está claro qual que é o rumo que americanos e israelenses estão tomando para ter uma troca de regime. Sexto dia, né, dessa guerra no Oriente Médio. Quilin, bom trabalho para você. Beijo, até amanhã.